notícia dos milagres que Jesus operava. Aleluia. Ela se espalhava toda a terra da Judéia. Seu nome também causou grande agitação em todas as terras judias, né? O nome de Jesus através do seu milagre. E para o povo daquele tempo, o fato do Senhor Jesus liderar seus discípulos para pregar o Evangelho do reino celestial, onde quer que fosse, era o Senhor batendo na porta, né, irmão? Quando ele designava os seus discípulos, ele saía ministrando a palavra, quer dizer, aquele direcionamento que batia na porta das pessoas, né? Vamos abrir um parênteses aqui já de início. Então, para abrir a porta, irmão, do coração de alguém, para abrir a porta da casa de alguém, nós precisamos, como discípulos de Cristo, entrar, bater na porta da casa da pessoa, entregar o folheto, convidar para o culto, né? Para que o Evangelho possa ser pregado, o reino de Deus, né? E nessa época aconteceu esse funcionamento através do discípulo para pregar o Evangelho do reino celestial. Onde quer que fosse, era o Senhor batendo a porta, né? Jesus ele não caminhava em vão, não. O discípulo de Jesus, a missão dele, que Deus otorgou a ele descer à face da terra, ser 100% homem, 100% Deus, foi para ele poder, nesse período, ministrar a palavra de Deus, o reino de Deus, né? E ele ministrou, às vezes, com parábola, né? Para poder as pessoas entenderem. Então, quer dizer, as pessoas às vezes ficavam sem entender, como o próprio Nicodemo, né? Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe que já sou velho, né? Então, nós precisamos de pregar a palavra do Senhor, porque as pessoas não entendem. Eles são ignorantes acerca da vida eterna, levam a vida de qualquer maneira, né? Vai lá, tem alguns são católicos, vai lá na missa, eles acham que já fez de tudo, né? E vive aquela vida desordenada, vida atrapalhada, prostituição, adultério. Então é por isso que nós temos que falar do reino de Deus, né? Proclamar o Evangelho de Cristo para as pessoas que não têm, né? Para que eles possam ser preparados para a volta de Jesus, né? Então não tem muita dificuldade, não. É nós que temos que, né? E o Senhor Jesus disse lá em Mateus 4,17, que eu li aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus capítulo 4, versículo 17, né? O Senhor espera que as pessoas venham para diante dele, para se arrepender e confessar os seus pecados. Então nós, irmão, temos que proclamar o reino de Deus, e é nós que somos responsáveis, né? Porque os anjos, eles queriam vir pregar a palavra, mas o Senhor não autorizou, porque se não quisesse aceitar, ia ser cortado com a espada. Então, por isso que lá na Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É por isso que ele disse lá em Marcos: e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então ele deixou a responsabilidade para a igreja, para nós que estamos com o nosso nome no livro da vida, pregar o Evangelho, o reino de Deus. Então o Senhor Jesus, ele já disse lá em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, né? O Senhor espera que cada um de nós tomamos uma atitude de proclamar o reino do céu, o reino do céu, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, né? E ter o direito de vida eterna, igual nós fomos alcançados, às vezes por alguém, né? Alguém alcançou você através do quê? Da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Alguém foi até a sua presença falar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus leva para o céu. Então teve alguém que foi tipo um pai da fé, né? Todos nós temos alguém que foi o pai da fé, que iniciou a nos evangelizar, iniciou a dar um bom testemunho, né, na vizinhança, para que as pessoas pudessem ver em nós Cristo Jesus. É um meio de nós proclamar o Evangelho. E o Evangelho é proclamado, irmão, o reino de Deus. Ele não é só em palavra,
ele é anunciado através do nosso testemunho de fé, do nosso comportamento na sociedade, né, irmão? Então eu creio que ele é observado, nós somos observados. Se nós não tivermos um comportamento aí na sociedade como condiz a palavra de Deus, nós não estamos anunciando o reino de Deus, nós estamos desfazendo o reino de Deus pela nossa ação, pela nossa atitude, porque nós somos diferentes, nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Então nós devemos entender que precisamos pregar o reino de Deus com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho de fé diante de uma sociedade corrupta que não crê mais em nada. Então, através da nossa fé, através da nossa atitude como cristão, né, irmão? Como cristão, nós iremos alcançar alguém pelo nosso testemunho. Porque às vezes, irmão, não é você subir num caminhão, numa cruzada, e você expressar aquelas palavras bonitas, aquele vocabulário bonito, aquela oratória bonita, né, irmão? Que Deus vai operar. Deus opera através da palavra, mas Deus opera mais com o nosso testemunho na sociedade. Não é verdade, irmão? Por exemplo, se nós estamos num trabalho, no emprego aí, aqui tem vários irmãos que trabalham na empresa, como é que é o nosso comportamento lá, irmão? Será que nós vamos ter um comportamento de ímpio lá? Fazer parte de chocarrice no meio dos ímpios? Como é que eu vou atingir alguém para que ele possa abrir o mão? Eu vou na igreja do meu colega, ele é diferente. Então tudo isso, irmão, não é falar bonito e oratória não. Tem muitos que pregam bonito, mas não vivem o que pregam. E nós temos que pregar e viver o que nós pregamos, para que nós possamos alcançar alguém que precisa ser liberto, alguém que precisa que o nome dele seja escrito no livro da vida, irmão. A maior importância do cristão é o nosso testemunho aí na sociedade. Não é só na sociedade, dentro do contexto da igreja, nós temos que ter um bom testemunho, irmão. Tem que ter um bom testemunho, né? E outra coisa, irmão, o crente ele tem que ter um equilíbrio espiritual. Ninguém é correto 100%. Aqui não tem ninguém 100% justo aqui. Todos nós, eu como pastor, todos nós na face da terra que pregamos a palavra, nós temos defeito. E nós temos que lutar para que esse defeito não transpareça em nós. Se transparecer, irmão, nós temos que ter a humildade de voltar atrás e se arrepender do nosso erro e consertar a nossa vida, às vezes com o irmão, com o outro, às vezes uma palavra que falamos. Se nós não tivermos esse equilíbrio, esse pensamento, olha, irmão, nós corremos um grande risco de subir para o céu. Você sabia disso? Então o céu é tomado por força, e nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Se nós errarmos, nós temos que ter a consciência de pedir perdão do nosso erro, porque ninguém é perfeito, mas se nós tivermos a qualidade de pedir perdão às vezes da nossa falha. Por quê? O crente, ele tem que ter isso no coração, porque às vezes você comete alguma falha, às vezes você nem percebe que cometeu. Mas quando vem à tona alguma coisa que desabone a sua fé, a sua conduta diante de Deus, irmão, você tem que ter a humildade, né, irmão, de chegar e falar: não, me perdoa por aquela palavra. E tem gente que não sabe liberar essa palavra, né, irmão? E nós temos que ter esse coração humilde diante de qualquer situação, irmão, porque nós não somos nada. Nós não somos nada diante do Todo-Poderoso. Nós somos, como diz lá, somos um distritrato, né, irmão? A Bíblia diz lá. Então quer dizer, nós temos que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E nós deparamos, irmão, infelizmente, nós deparamos ultimamente, irmão, muitas pessoas de coração duro, não perdoa, e nós temos que perdoar para ser perdoado. Eu já falei para os irmãos, até falei na reunião, né? Eu sou tranquilo, irmão. Eu sei dar a primeira marcha que é para sair para frente, e sei dar a marcha que é. Eu vejo quando eu peço perdão, porque, irmão, nós temos que ter essa direção dentro de nós, porque aí Deus agrada, aí Deus vai encaminhando todas as coisas ao nosso favor, irmão. Então o reino de Deus, para nos se preparar para a volta de Jesus,
falta de direcionamento de fé, de comportamento na sociedade e até mesmo no meio da igreja. Então nós temos que estar atentos para isso, porque naquele grande dia, irmão, muitos vai falar: minha oratória era muito boa, a minha oratória era melhor até do que do pastor, eu pregava com conhecimento, mas falhou, não amou o seu próximo, irmão? Então nós temos que ter esse cuidado. Naquele grande dia, o Senhor pode falar uma palavra para uma pessoa: não vos conheço, apartai-me. Aí vai ser tudo, né? Então essa palavra que eu estou falando aqui é uma preparação para a volta de Jesus. E a volta de Jesus é iminente, irmão, é iminente, né? Ela vai acontecer. Então nós temos que nos preparar o nosso coração, irmão, para Deus operar a salvação que está em Cristo Jesus na nossa vida, né? A gente percebe, irmão, que o inimigo ele tem entrado, né, de uma forma grande para tirar as pessoas da presença de Deus. E nós, como servos do Senhor, temos que observar a ação do inimigo quando ele entra forte, irmão, para poder atingir alguém, porque nós somos ser humano, temos sentimento. E às vezes nós somos impactados. O diabo usa um mecanismo, uma situação para poder trazer a tristeza para o nosso coração. É aí que nós temos que ter a visão espiritual de Deus para ver aonde que eu errei, aonde que eu estou errando, para me consertar e Deus pôr as mãos e mudar a nossa vida. Amém, irmão? A humildade vai acima de qualquer coisa, viu? Qualquer coisa. E Deus vai operando na nossa vida. Glória a Deus. E o homem se libertará da maldição, da condenação da lei e será redimido por Deus. Será redimido por Deus. Muitos judeus testemunharam os milagres realizados pelo Senhor Jesus. Eles testificaram dos milagres do Senhor Jesus, né? E nós, será que temos testificado dos milagres que Jesus tem feito na nossa vida, da libertação que vivemos? Nós não éramos nada, irmão. Hoje nós temos um nome, hoje nós temos uma conta bancária, hoje nós temos um cartão de crédito, coisa que anteriormente nós não tínhamos essa possibilidade de ter isso. Mas quem que fez isso por nós, irmão? Foi Jesus que operou esse milagre de transformação na minha vida e na sua vida, irmão. Nós temos que entender isso. E Deus vai nos abençoando a cada dia que passamos na presença do Senhor. E eles também perceberam a autoridade e o poder na palavra do Senhor, porque a palavra de Jesus, ela tinha um poder tão grande. Por isso que nós, ao usarmos, alguma coisa para poder repreender, use o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder para curar enfermo, é o nome dele que tem poder para resolver qualquer situação. E às vezes nós usamos o sangue de Jesus, está errado. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, e o nome de Jesus que liberta o pecador. Pronuncia ele. Você vai repreender o demônio de alguém no nome de Jesus. O sangue de Jesus não vai repreender demônio, que o sangue de Jesus na Bíblia diz que ele foi feito para quê? Irmão, pode dizer? O sangue de Jesus foi feito para quê? Para quê? Qual que é a direção do sangue de Jesus? Alguém pode dizer para mim? Qual que é o poder do sangue de Jesus? O que mais, irmão? Quem tem entendimento aí é um culto de ensino. E às vezes eu tenho tá aí, mas tipo assim, está meio focado aí fora do contexto, né, irmão? Então nós temos que entender o nome de Jesus, que tem poder. Você pode usar o nome de Jesus com a autoridade que Deus te deu, e aquele demônio ele vai sair daquela pessoa. É o nome dele. Agora o sangue dele não. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado. Eu já vi pessoas orando: sangue de Jesus tem poder. Sangue não, está totalmente errado. Usa o nome dele, porque é o nome de Jesus que tem poder. Quando pronuncia o nome de Jesus, o diabo treme. A pessoa está endemoniada quando você fala em nome de Jesus, sai dela. Ele sai da hora.
porque o nome de Jesus tem autoridade para repreender o demônio. Todo mal, no nome de Jesus. Eu vou entrar no meu trabalho, na empresa. Senhor, no nome de Jesus, entra comigo nesse trabalho dele. Ele vai entrar com você lá. E se alguém quiser armar, como se diz o português, claro, uma casinha para arrancar você do seu trabalho, vai cair por terra, porque você já chamou o nome de Jesus para repreender todo o mal daquele emprego lá. É desse jeito, usa o nome dele, chama por ele, chama por Jesus. Nós temos que aprender a convidar Jesus para entrar conosco na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa decisão de fé. Às vezes eu quero trocar de trabalho, uma empresa. Convida Jesus para entrar lá, irmão, para ver se é da vontade dele você sair daquela empresa e procurar outro lugar para você trabalhar. Então nós temos que usar o nome de Jesus para poder entrar conosco, para repreender todo o mal. Vai fazer uma entrevista de trabalho, Senhor, entra comigo aqui nesse escritório, entra comigo e me dê a minha vitória. Eu creio, eu vou entrar lá e vou sair com a minha vida. Irmão, Deus ele vai agir com você. Você pronunciar o nome dele, porque o nome dele tem poder para desfazer toda a obra do mal, do inferno contra a sua vida. E ele está aqui nessa noite por essa palavra. O Senhor Jesus está aqui nesta noite por essa palavra. O fato de que o Senhor Jesus foi capaz de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, né? Com uma única palavra. Você vê como que a palavra de Jesus tem poder. E você, usando o nome dele, tem um poder tão grande para decidir alguma coisa na nossa vida. O nome de Jesus. E nós temos que pronunciar o nome dele. Em qualquer situação, em qualquer lugar que você entrar, para trabalhar, entra comigo, Jesus. E ele vai entrar com você. Porque, irmão, nós vivemos num mundo de muita inveja. Na empresa, no trabalho, a pessoa vai ver você está crescendo na empresa, e aí você tem que convidar Jesus para entrar com você lá, porque tem cara que está de olho no seu cargo lá, irmão. Ele não quer ver você bem, ele quer ver você lá para baixo, mas convida Jesus para entrar com você lá no seu trabalho, que as coisas vão mudar, irmão. Porque o levante é grande, o inimigo não quer ver ninguém adquirir nada. Lá em 3 Epístola de São João, o que ele chama lá? Amado, desejo que vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Então o desejo de Deus é que nós sejamos abençoados por Deus na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, na vida material, financeira, espiritual. É o desejo de Deus. E o desejo do inimigo é fracassar o crente, é pôr o crente fracassado. E nós não podemos desistir da promessa de Deus. Não podemos desistir da promessa que o Senhor tem feito na nossa vida, não. Ele tem bênção para nós. Ele tem muitas vitórias para a nossa família, para a nossa vida, irmão. Porque se a gente for analisar, né, por exemplo, eu me analisando, cada um dos irmãos analisando a turbulência que às vezes nós passamos. Eu passei por muita turbulência, está aqui meu filho aí, né, que conhece a minha história. Passei por muita dificuldade, muita turbulência, mas eu nunca deixei de acreditar no poder de Deus, e Deus resolveu essas causas, essas turbulências, essas adversidades, levante, é tanta tranqueira que tentaram destruir, e assim o diabo faz com a nossa vida, irmão. Ele quer fazer nos parar, quer fazer você parar, né, irmão? E ele não tem poder para fazer ninguém parar, porque o poder maior de Deus na nossa vida, no nosso coração, e a bênção é nossa, irmão. A bênção é sua, o milagre é seu, e temos que tomar posse do milagre que Deus tem reservado para a nossa vida. E Ele tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Jeremias 33:3. Grandemente respondeu que ele, anunciar que tem coisas grandes e firmes que não sabem. Às vezes, irmão, nós não sabemos o que Deus tem, né? Eu sempre olho assim, irmão, às vezes, num momento de dificuldade que eu passei, né? Alguém falava, esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Quantas vezes alguém falou, esse eu ouvi alguém falar, esse aí quando de repente você não deixa aquela palavra no teu coração, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra não vai me atingir, não, e eu não posso ficar triste com essa palavra, porque é Deus que vai me honrar, é Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai me colocar na hora certa, no lugar
Estão entendendo isso ou não? Então, às vezes, o inimigo quer desfalecer a nossa fé, quer que nós desacreditamos no poder de Deus, até mesmo colocando em jogo a nossa salvação. Sabia disso? Que o diabo trabalha para colocar em jogo, né, a sua salvação? Trabalha, irmão, forçando você, trazendo problema, trazendo manifestação de palavras que entristecem o coração nosso. Então nós temos que ter equilíbrio e glorificar a Deus, porque não é palavra nenhuma, irmão, que possa nos parar. Palavra nenhuma contrária à nossa vida, contra a sua vida, pode te parar. Continua lutando, continua de cabeça erguida, continua glorificando a Deus, porque palavra nenhuma de homem tem poder para desfazer aquilo que Deus traçou e projetou para a minha vida e para a sua vida. Nenhuma palavra. Se eu fosse analisar palavras lançadas contra a minha vida, eu não estaria aqui hoje. E Deus, você também não estaria aqui. Além de dar uma lembrada, mais ou menos assim, palavras que você ouviu lá atrás, que desqualificaram você, que desqualificaram a sua fé, mas você está firme na presença de Deus e continua firme, porque é Deus que vai nos abençoar. Palavra de homem não tem poder, pode até surtir um efeito momentâneo na vida de alguém que está sendo impactado por palavras negativas, mas ela vai cair por terra na sua vida. Cai por terra, sim, porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa para nos garantir que nós preparamos para a vida eterna. Porque nós não somos daqui dessa terra, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra, estamos de passagem. Tudo que acontece aqui vai ficar aqui, ninguém vai levar nada, riqueza de nada. Nesse tempo aqui, Jesus vai voltar, vai ficar essa poltrona aqui, essas cadeiras, tudo vai ficar aqui. E aquele que for, tiver preparado, vai ser salvo, vai ser arrebatado. Irmão, então não devemos preocupar com essas coisas. Isso é notório. Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, que eu venci, e você também vai vencer. Você vai vencer com a sua família, irmão. Você vai vencer com a sua família, e você vai herdar a vida eterna, porque Deus já marcou lá, escreveu o seu nome no livro da vida. E o inimigo luta para arrancar o nome dos crentes do livro da vida, mas ele não tem poder e nem autoridade para arrancar o nome de um cristão que faz a vontade de Deus no livro da vida. Continua firme, irmão, firme. A luta veio, porque Jesus não deixou coisa boa, não. Ele disse: nesse mundo você vai ter muita luta, dificuldade. Eu venci, você vai vencer também, meu servo, minha serva. Você vai passar por dificuldade. Irmão, eu gosto de falar assim, irmão, para nós analisar. Poxa vida, quantos momentos difíceis, irmão, se eu for perguntar para os irmãos aqui, ó, que você venceu, que ficou lá para trás, e agora Deus tem uma nova história para você de vitória e de alegria. Quantos momentos ruins nós já passamos, irmão? O amor de Deus por nós, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar, e Ele faz, Ele preocupa com cada um de nós. O Senhor Jesus preocupa com cada um de nós. Ele observa a nossa vida, Ele observa aquilo que sobrevém sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. O Espírito de Deus, Ele observa o dia a dia da nossa vida. É por isso que às vezes, quando você está triste, quando você perdeu a esperança, o Espírito de Deus vem e alegra a sua alma. É o Espírito de Deus, é o Senhor que está dizendo: eu amo você, você é importante para mim. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então não fique triste por nada, não. Jesus é maior do que todas as coisas que sobrevêm sobre a sua vida. Ele é maior porque Ele é poderoso e Ele quer nos preparar, né? Ele quer nos preparar para a volta dele. E para ter um preparo, irmão, é um processo às vezes difícil, né? Uma preparação para você ir para o céu não é fácil. Às vezes nós passamos por tanta dificuldade, irmão, né? E às vezes nós queremos até desistir. Não desiste não. Não é no começo, não é no meio, fim, né? Porque às vezes nós somos seres humanos, às vezes nós temos sentimento, todos os seres humanos, né? Mas o Senhor é bom e Ele nos traz a vitória para todos nós, né? Glória a Deus. Aqui
O Senhor Jesus usou para instruir as pessoas, e as palavras que ele usou para repreender os fariseus eram a verdade, e não eram palavras que nós, seres humanos, somos capazes de proferir, né? Os fariseus, eles contestavam tudo que Jesus fazia. Eles andavam por ali observando, tentando tirar a autoridade da palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. Mas ele era Deus, ele tinha um poder sobre todas as coisas, sobre todos os momentos, né? Ele tinha esse grande poder. As palavras ditas pelo Senhor Jesus e as coisas que ele fez revelaram o caráter de Deus, o caráter de Deus, e o que Deus tem elas manifestarão a autoridade e o poder de Deus, o poder e a autoridade de Deus, e fizeram o coração dos homens tremer, né? Podemos dizer que os judeus naquele tempo, né, irmão, já tinham ouvido o som da palavra de Jesus, né? Batendo a porta, mas como eles trataram o Senhor, como eles trataram o Senhor. É igual se você vai pregar o evangelho para alguém, tem gente que fecha a porta da casa dele, na sua cara, pega o panfleto lá, rasga ele, você põe lá no negócio do correio, ele vai lá pegar, mas tem que ir, a porta vai se abrir. Eu já vi pessoas, irmão, no desespero da vida, às vezes alguém jogou um folheto no chão, e no desespero da vida, esse alguém encontrou um folheto no chão, tudo sujo, pisado, pegou e leu, e aquele folheto, a palavra do Senhor falou com aquela pessoa, ela procurou uma igreja, eu conheci ela deu esse testemunho, procurou uma igreja e foi desesperada, já chegou, entrou lá, dobrou lá, o pastor dava uma palavra lá, dobrou o joelho e começou a chorar. Aí o pastor começou a chorar, pegou a irmã dele, pôs ela de pé. Eu preciso de Jesus na minha vida, eu não aguento mais sofrer. Aí ele disse: olha, quer aceitar Jesus? Está vendo aí, irmão? Como que o evangelho tem que ser pregado no reino do céu, de várias formas. No WhatsApp, às vezes você pode usar muito mais do que você olhar algum TikTok, alguma coisa, e você evangelizar alguém. Pega um texto bíblico, manda para alguém, pega um vídeo, né, de uma pregação, de um momento de pregação, falando de Jesus, do milagre de Jesus, manda para alguém. É a forma de evangelizar. Distribui um folheto para alguém, irmão. Às vezes nós pensamos que até não vai acontecer nada, irmão, né? Vamos supor que tem vários irmãos que têm testemunho de como que ele encontrou com Jesus, né? Às vezes um amigo insistiu tanto com você, né, irmão, que você não deu crédito. Mas chegou um dia que você precisou, você entendeu, mas eu preciso de Jesus na minha vida, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, e Deus usou alguém para aproximar de você e falar: olha, Deus tem uma obra da sua vida. Não é assim, irmão? Acontece assim. Então, o reino do céu depende da nossa ação. Jesus deixou a responsabilidade para todos nós, para pregar a palavra, para que nós anunciamos que Cristo salva, e Ele é o Salvador. E Deus vai, né, nos preparando, e nós também sendo usados para preparar alguém para a salvação da alma dele. Então Deus, Ele quer nos conduzir a alguém que precisa de uma palavra. E às vezes alguém já pronunciou para você, alguém já abriu a porta para você falar de Jesus, e você fica com medo. Ele é autoridade, ele é empresário. Não tenha medo. Eu já preguei para juiz, eu já preguei para vereador, eu já preguei para deputado federal, eles ouviram a palavra. Eu já ganhei uma alma para Jesus, irmã de um vereador de Cuiabá, lá no escritório lá da Câmara, quando o Sustão estava com a Bíblia na cadeira dele lá, o gabinete dele pregando, vinha aí, vinha meio dia lá, e aceitou Jesus, e está firme na Cuiabá, congrega lá na igreja do Alvorada, perto da rodoviária. E olhava para ela, que era professor, basicamente, pode usar aquelas penas de passarinho, né, irmão? Penão assim, correntão, tipo corrente de, né? Tem uns professores que têm essa ideologia, né? Nem todos são assim. A minha nora não era, nem era mamada.
esquisito, tem uma roupa esquisita que eles usam, e essa aí era daquele jeito, né? Aí o que Deus fez? O marido dela estava largado dela, e eu falei, eu queria fazer uma oração aqui para todos. Quando eu comecei a orar, Deus revelou a vida dela. Falei para ela, seu esposo, ele vai voltar. Quando eu falei, a mulher já comprou o joelho lá, caiu lá, e chorando, brincando, irmão. Aí eu já peguei, não, você quer aceitar Jesus? Levantei. Ela levantou ela lá. Aceitou Jesus lá no gabinete do criador. Vai entender, irmão? Se ou não? Às vezes Deus tem colocado você em lugares, mas você tem medo de pregar o Evangelho. Você tem medo, não pode ter medo. Nós somos usados por Deus para pregar o Evangelho para aqueles que estão sofrendo aí sem a vida eterna. Aqueles que se der um soco na vida deles, vai para o inferno. E aí nós estamos fazendo o quê? Como se preparar para a volta de Jesus? Como nós temos que relacionar com Deus para podermos ser usados para ministrar a palavra do Senhor para alguém? Às vezes nós perdemos tanto tempo com conversas isoladas, irmão, por aí, né, irmão? E deixamos de reunir um grupo de pessoas para entregar folheto para alguém que precisa de Jesus. Não é verdade, irmão? Então nós temos que focar. Jesus, ele salvou cada um de nós. Nós somos discípulos dele para pregar as boas novas de salvação, meu irmão. E às vezes nesse mundo estão vivendo em todos os lugares. Às vezes os crentes não estão nem aí. E eu já estou com o meu nome no livro da vida, né, irmão? Aí eu venho me reunir com um grupo de pessoas para poder falar de Jesus. Às vezes me reúne para falar do irmão, para falar do outro, né, irmão? Para desfazer de um, para desqualificar um. Aquela irmã lá não canta nada, aquele irmão não prega nada. Não, irmão, não pode perder tempo nessas coisas, não. Nós temos que perder, gastar o nosso tempo falando de Jesus. Que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Amém, irmão? É um preparo. Nós estamos dando uma palavra aqui para nos preparar para a volta de Jesus. Então, de qualquer maneira, ninguém vai entrar no céu, não. Ninguém vai. No teu nome eu ganhei mais de 1000 homens para Jesus. Senhor, naquele dia. Ganhei mais de 1000 homens, Senhor. No teu nome eu orei, alguém paralítico andou. Irmão? Mas se não estiver enquadrado na palavra de Deus, irmão? Qual o segundo mandamento com promessa de Deus? Você sabe qual é o segundo mandamento, irmão? Fala alguém para mim aí. Qual é o segundo mandamento? Fala para mim, irmão, quero ouvir algum dos irmãos. Segundo mandamento de Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tem alguém que pode falar para mim aí? Está vendo aí, irmão? Está vendo aí? Nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que não é fácil. O inimigo tem trabalhado para arrebentar as pessoas. E nós temos que ter esse amor verdadeiro no nosso coração. E às vezes, irmão, nós entrar na dor, no sofrimento que o irmão está tendo. Às vezes nos falta misericórdia. Às vezes nós julgamos as pessoas, né? Afundamos. Mas tipo assim, às vezes a pessoa não veio. Ninguém sabe por que não veio. Às vezes está alguém doente na família, às vezes um problema. Aí nós ficamos condenando, né, irmão? Porque não, irmão. Nós temos que, tipo assim, faltou, irmão. Não é só o pastor, não, é todos nós. Irmão, o que foi? O que está acontecendo? Às vezes o irmão está numa prova lá, uma pessoa que está até no hospital, né? Sofre alguma coisa, está lá internado no hospital, e aí nós não sabemos, nós não vemos o culto. Então, entendemos? Tudo é ser um preparo que Deus quer preparar o nosso coração para amar o quê? O nosso próximo. Às vezes nós preocupamos só com nós mesmos. E às vezes o irmão seu está ali precisando. Hoje eu fui no assentamento ali, aqui na beira da estrada, indo para Jataí, para lá. Fui lá, fazer uma visita lá. Um rapaz que chegou de Rondonópolis, mudou ali, uma dificuldade grande. Visitei lá o avô da irmã Bruna, do irmão Nilson. Orei por ele, chorou lá. Ele chorou. Não conhece ele, sempre está aqui. Quando o pastor Sebastião está aqui, o irmão Manuel, né, irmão? Conhece ele? Irmão Herculino. Ele chora, né, irmão? Ele chora, ele ficou alegre.
Irmão, nós temos que às vezes organizar um tempo, irmão, para nós alcançar alguém que está precisando, às vezes, da presença nossa, né? Da presença nossa. E Deus vai nos abençoando. Isso é o que, irmão? É um preparamento para a nossa vida espiritual, para a volta de Jesus. Porque não é só nós nos preparar, nós mesmos, mas nós temos que se preparar para preparar alguém também para eles buscar a vida eterna também. Deus quer usar cada um de nós. E às vezes nós colocamos limite no nosso trabalhar, que é responsabilidade nossa. Cada um de nós, irmão, quando aceitamos Jesus, Ele já coloca a responsabilidade para mim e para você pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, não é o pastor e nem só os obreiros, não. É para todos. Ele não mencionou que era só pastor, evangelista, diácono, não. Ele mencionou todos. E pregar o Evangelho. Ele disse para todos. Nós temos. E Deus vai dar vitória para todos nós, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Os sacerdotes e escribas e fariseus, judeus daquele tempo, sabiam claramente que as palavras ditas pelo Senhor Jesus e os milagres por Ele realizados vinham de Deus, né? Mas eles não tinham um coração que reverenciava a Deus. Eles não tinham, né? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, esconderam tudo. Eles eram conhecedores da lei, eles sabiam tudo, né? E nós não sabemos nada. É um mistério de Deus. O sobrenatural de Deus é um mistério. Quanto mais você queira conhecer Ele, e Ele vai sendo revelado para cada um de nós, conforme a nossa busca, conforme nós cremos no poder da Sua palavra. Então, às vezes, irmão, nós pensamos que sabemos tudo, não sabemos nada. Tem gente que pensa que sabe tudo, né, irmão? Eu não sabe nada, eu não sei nada, eu tenho que aprender muita coisa, irmão. Porque nós somos falhos, irmão. Não é verdade? Nós somos falhos, nós erramos. Por palavras, por ação, por atitude, nós erramos. E para nós consertarmos, nós temos que reconhecer. E ele reconheceu, eu errei. Me perdoa, irmão. Me perdoa, irmão. Me perdoa, irmão. Não é porque eu sou pastor, irmão, que nós somos obreiros, que nós temos que bater o martelo num prego lá, pregar no banco e falar, é desse jeito que está pregando, não tem não. Ah, assim, tem que arrancar, né, irmão? O prego tem que se arrancar. Porque aí a humildade vem, Deus vai abençoar a nossa vida. E Deus, irmão, Ele olha para nós com amor, para nos abençoar. E ninguém, irmão, ninguém está isento da vida eterna. Jesus quer salvar a todos. E Ele conta conosco. Ele conta com o nosso amor pelo próximo. Entender, irmão, entender. Porque na realidade todos nós somos falhos. Mas todos nós temos muitas qualidades que agradam a Deus. Você tem qualidade que agrada a Deus, irmão. Às vezes não agrada um irmão ou outro irmão, mas você agradando a Deus é o que basta. Sim ou não? Se agradou a Deus com a sua virtude, com a sua fé, com o seu comportamento diante de qualquer situação, irmão, Deus entende todos nós. Não existe ninguém desqualificado na terra que Deus não possa entender. Nós, como ser humano, não entendemos, mas Deus entende todos nós. Porque se Deus deixasse os anjos vir pregar aqui, não vai aceitar? Espada no pescoço. Mas Ele quis dar a oportunidade de irmão se salvar. Ele quer salvar todos. Ah, teve falha? Tem. Olha só, aquele ladrão da cruz, 2 ladrões, Jesus no meio lá. Um se arrependeu, ladrão, matou gente, roubou gente, se arrependeu, o outro não quis se arrepender, né? Mas na última hora, o que arrependeu, ele foi para o paraíso. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Olha só, irmão. Então é uma salvação, ela não é como nos pensa. A salvação, a pessoa às vezes tem colocado até na lança da morte, lá no entubado. Se ele está consciente, levanta a mão. Quer aceitar Jesus? Aceitou. A pessoa leva um tiro, irmão, está lá
agonia da morte, mas ele de repente está desviado lá. De repente vem alguém lá e prega e fala assim: você não quer reconciliar? Ele dá um sinal, ele diz: foi salvo naquela hora. Quem que vai entender esse mistério de Deus, irmão? É só naquele grande dia. Naquele grande dia vai ser revelado, vai ser anunciado os nomes, tá, chamado os nomes daquele que está escrito no livro da vida. O nome foi apagado por um momento, por um período de tempo, desviou, mas ele se arrependeu na última hora. Enquanto tem vida, há esperança, irmão. Quando tem vida, há esperança para a vida eterna. E Jesus, ele perdoa o nosso pecado, ele perdoa, mas não podemos também ficar pecando, né, irmão? Também tem gente que fala: eu errei hoje, amanhã eu conserto, de repente isso não dá certo, não dá tempo, né, irmão? Então nós temos que se precaver da nossa jeito de pecado, sair do pecado, fugir da aparência do mal, para que Jesus voltando, né, irmão, nós não podemos ficar aqui na grande tribulação, que vai ser um problema. Já falo, a grande tribulação é um problema, né? Então nós temos que lutar, né? Nos preparar para a volta de Jesus, né, irmão? Glória a Deus. Acreditando que aquele que estava por vir seria chamado Emanuel. As palavras das profecias bíblicas, acreditando que aquele que está por vir seria chamado Emanuel, ou Messias, nasceria de uma virgem. Quando viram que Maria tinha um marido, eles concluíram, olha só, que o Senhor Jesus não era concepção imaculada do Espírito Santo. Olha só os fariseus lá, os antiguidades. Entendeu? Entendimento. Já querendo pular aquilo que Deus prometeu, fez promessa, né, irmão? E que ele não tinha nascido de uma virgem. Está contestando que ele não nasceu de uma virgem, porque ele era filho de um carpinteiro. Eles acharam que ele era filho de José por relação, né, os irmãos entendem. Então, já debatendo aquilo que Jesus estava, né, na missão, como 100% homem e 100% Deus, anunciando o reino de Deus. Então, também fizeram julgamento arbitrário, disseram que o Senhor Jesus era filho de um carpinteiro e era apenas uma pessoa absolutamente comum. Olha só, né, o pensamento desse povo, né, em relação ao Filho de Deus, contrariar toda a verdade, contrariar toda a promessa, né, que foi escrita na palavra do Senhor acerca do Filho de Deus, né, irmão? Eles usaram esse julgamento para negar e condenar o Senhor Jesus, chegaram até blasfemar contra o Senhor, né? Jesus quis dizer que ele confiava em Beelzebul, né, irmão? Beelzebul, o senhor dos demônios, para expulsar demônios. É complicado, né, irmão? E quantas pessoas que querem camuflar, o seu comportamento na sociedade, distorcendo tudo aquilo que é a palavra de Deus que nos ensina, né, irmão? E Deus é fiel para nos dar a nossa vitória no fim, pactuado com o governo romano para crucificar Jesus, né? Manipular. E às vezes quantos movimentos de manipulação para crucificar alguém, para condenar alguém, para poder tirar e diminuir o caráter de um cristão, colocar o nome dele na lama, colocar o nome dele na sarjeta. Quantos, às vezes, nós não estamos dizendo? Por isso nós temos que orar a Deus, crer no poder de Deus. E o nosso amigo mais fiel que tem é Jesus. Confia no Senhor, confia no Senhor Jesus, porque Ele é fiel e conhece a nossa vida, conhece a nossa história. Mesmo homem nenhum muda a nossa história. Às vezes tentam mudar a direção de Deus na sua vida, mas não tem poder para concluir aquilo que eles pensam, para destruir a sua vida e a sua caminhada de fé. Então, Jesus é seu amigo fiel. Na hora da incerteza, fale para ele, convida ele, fala: Jesus, eu estou aqui, eu não mereço, mas eu sou dependente da ajuda do Senhor, eu dependo do seu auxílio, eu dependo do seu milagre, e eu dependo da vida eterna que só o Senhor ofereceu ali na cruz do Calvário para me dar, e eu creio na vida eterna, que foi o Senhor que morreu por mim,
É isso que nós temos que ter dentro de nós, irmão. Porque o ser humano é complicado. O ser humano às vezes ama para desmoralizar a sua vida. Ele ama a situação para te desqualificar. Mas Jesus, ele vê todas as coisas, irmão. Jesus, ele vê tudo. Tudo, irmão. Aonde nós formos, Jesus está lá. Todo lugar Jesus está. Contemplando os infiéis e os fiéis. Então ninguém faz nada escondido de Deus. Deus conhece a sua vida, a sua história, a sua dor. E Ele também conhece alguém que quer destruir a sua vida. Irmão, porque o ser humano tem esse princípio, né? Tem esse ego, às vezes, quer formular alguma coisa para poder roubar a sua fé, para roubar o seu temor que você tem de Deus. Mas não consegue não, irmão, porque o Senhor nos ama. E na hora certa, tudo que está encoberto vai ser descoberto. Tudo aquilo que fazem lá na escondida, Deus vai trazer notório contra a vida de qualquer uma pessoa. Pode ter certeza disso. Então confie em Deus, entregue seu coração para Jesus, deixa Ele agir, e Ele vai agir pela sua casa, pela sua família, para o seu trabalho, para aquilo que você almeja para você. Nada vai nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a tribulação, viu? Nada, a perseguição, nada vai nos separar do amor de Cristo. Ele afirma isso para você. Se Deus é com você, quem será contra você? Ninguém vai ser contra nós, irmão. Então fique com essa palavra. Nada vai fazer você separar do amor de Deus, irmão. Ele te ama, mesmo com a nossa falha. Ele me ama, mesmo eu errando. Às vezes fazemos coisa pensando que vai acertar, mas nós erramos. Aí na hora que nós erramos, meu irmão, o que devemos fazer? Reconhecer, eu errei, volta atrás. Eu voltei atrás, me perdoa. E Deus te perdoa, e a sua vida segue. E Jesus olhando para você, todo lugar que você for, se é para abrir porta, Ele vai abrir a porta. Se é para resolver aquela causa, Ele resolve aquela causa, irmão. Porque nós estamos num mundo tenebroso, num mundo, irmão, difícil de sobreviver. Tempere dessa vida. Alguém não quer ver você crescer, irmão. Tem pessoas que querem ver, irmão, não tem um detalhe. Eu já preguei essa palavra. Não conte seu sonho para quem não sonha. Às vezes nós precisamos vigiar mais. Às vezes nós delatamos para alguém que não é merecedor de ouvir o nosso projeto de vida, não, irmão. Às vezes você conta seu projeto de vida e esse alguém sai, né, trombetando aquilo que você falou para ele. Então tenha cuidado, irmão. O que você projetar para a sua família. Eu estou projetando em construir minha casa própria. Fique com você e sua esposa. Na hora certa, alguém vai ver a sua casa própria. Porque às vezes, irmão, a pessoa até tem, mas quando você fala que você vai ter, vem o ciúme, a inveja, aí cai por terra tudo. Amém? Não estou entendendo isso, não. Deixa Deus fluir, irmão. Você tem sonho, continua sonhando. Você tem projeto de vida para a sua família, continua projetando, crendo que Deus vai agir. Mas não fale, irmão. Às vezes nós empolgamos, né? Que a alegria é tanta que as coisas estão encaminhando. Aí eu vou, né? Falar, não, eu vou com esse projeto aqui e tal, assim. Como você vê nos tempos. Já aconteceu comigo isso, irmão. Eu estou falando do conhecimento de causa própria. Já aconteceu de eu falar e cair por terra e eu não adquiri aquilo que eu projetei para a minha vida. Então nós temos que ficar silêncio, quieto, vai trabalhando, vai organizando. Quando o povo assustar, irmão, né? Você está debaixado da sua casa, seu carro lá na garagem. Sim ou não? Seu carro lá na garagem, né? A Mara, ela teve um exemplo disso aí. Ela estava lá na casa ali, quentemente, ela está suave lá dentro. E ela, de repente, quando assustou, falou: ó, aí eu fui lá, né, orar lá, a casa. Ninguém ficou sabendo, ficou sabendo que ela mudou para lá. Na mesma rua, irmão, uma casa bonita. Irmão, é uma verdade que eu estou dizendo para os irmãos. Faz projeto para a sua família, para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Você e Deus.
Deixa acontecer. A hora que acontecer, que você pegar a bênção na mão, o diabo não tem poder para tomar de você o que Deus te deu. Você pode ter certeza disso. O diabo fica, olha, movimentando. Porque tudo que falamos, ele ouve. Aí ele vai trabalhar numa situação, para criar uma situação para você não conquistar a bênção de Deus. Está entendendo, meu irmão? Então fique com seus projetos, seus sonhos para você mesmo. Né? Por isso que é bom o esposo, a esposa, comunicar um com o outro. Vai projetar alguma coisa para vocês, para o seu futuro. Será que dá para nós fazer isso? Dá para nós fazer isso? Vai projetando, vai comunicando entre o casal, irmão. Porque se der errado, os dois vão sofrer. Se direcionar errado, né? E se for certo, a bênção vai ser de Deus. E se não der certo, a vida vai ser, o prejuízo vai ser de Deus. Né, irmão? Então tudo tem que ser concordado, ser comunicado. Será que está certo? Fazer conforme que a Bíblia diz lá, tem uma palavra assim: tudo que vier à sua mão. Assim eu entendo com vários ângulos, mas que nós estamos falando, tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, conforme você pode fazer, né, irmão? Porque às vezes tem coisa que vem, não é conforme a nossa força, nós queremos fazer, nós queremos executar, e de repente, quando você quer executar, e não convém com a força que você tem, com aquilo que você tem, vai cair por terra, não vai dar certo. Mas quando você fazer, igual no passo do gado, né, irmão? Andar no passo do gado. Quer adquirir alguma coisa? É no passo do gado. É no passo do gado. Aí Deus vai abrindo as portas, vai direcionando tudo, e vai tirando toda a barreira, todo impedimento que possa surgir, irmão. Às vezes, uma palavra que nós falamos, e o inimigo ouve. E alguém que está perto de você, que às vezes você confia, ele vai ouvir e vai falar para alguém. Você viu aí? Fulano ali que falou que vai trocar de carro esse ano. Irmão, vai cair por terra. O carro, às vezes, deve ter um carro zero. Você vai comprar um carrinho usado e o carro vai estar com inveja de você ter esse carro usado. Estão entendendo, irmão? Não conte o seu sonho para quem não sonha. E eu estou aprendendo alguma coisa aqui em mim mesmo, irmão. Eu vou parar de contar meu sonho. Vou parar de contar meus projetos. Vou montar o projeto no meu coração e de Deus vai agir, né? E Deus vai abrir as portas. Porque às vezes a gente conta, irmão, o inimigo trabalha para destruir o nosso projeto, o nosso sonho. Então fique atento. Conta para Jesus. É igual o Corinho fala: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Estou entendendo? Até o Corinho já fala conosco, né, irmão? Conta para Jesus, irmão. Ah, meu irmão, é meu irmão de sangue. Mas tem irmão de sangue que é só Jesus na causa. Ele não quer que você prospere. Você sabia disso, irmão? Agora seu pai, sua mãe quer ver você bem, quer ver você conquistar. Ah, meu tio, tem gente que fala assim, meu tio, e outra? Contar para o seu tio, rapaz. Eu já vi gente contar para tio um projeto de conquista e veio inveja, caiu por terra. Isso alguém me falou. A gente está pregando com conhecimento de causa minha e causa de alguém que já passou no processo, e nós auxiliamos no processo da dor, da pena, por contar antecipadamente os seus projetos. Ah, meu tio é não sei o que, parente meu irmão. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Família é projeto de Deus, mas existe muita família, irmão, não quer ver você progredir, não. Vamos supor, aqui tem muitos irmãos do Nordeste. De repente você estava lá morando na sua cidade, você não tinha prosperidade, de repente você mudou para alguma cidade daqui, Goiás, Mato Grosso, de repente Deus prospera você. Aí você vai e liga lá: olha, rapaz, tem uma foto, olha minha casa nova aqui. Já vai acender o espírito de inveja no coração daquele povo lá, que não quer ver você progredir, não. Então deixa acontecer, deixa Deus entregar na sua mão o nome da sua casa, com a escritura do seu nome, seu carro transferido do seu nome. Aí você pode falar: Deus me deu este carro, Deus me deu esta casa. Quem está entendendo, dê um glória para Jesus. Amém, irmãos? E Deus é fiel
Nós temos que ter perseverança no falar, porque Deus ele age, mas o inimigo também ele tem poder para agir, para destruir as promessas que Deus fez. Aí tem alguém que fala, enquanto a promessa de Deus vai, eu já vi gente pregar e falar assim, que enquanto não cumprir a promessa de Deus, morre. Quantos teve promessa de Deus e morreu? Quantos homens de Deus teve promessa e morreu? Moisés não foi um. Ele não entrou, ele só com uma fenda lá, irmão. A terra prometida só vinha na rocha, a fenda lá. E era promessa. Aí tem que falar, quem tem promessa não morre. É até rimo que fala, é mentira. Quantos que tem promessa já morreram? E não foi concluída a promessa que recebeu. E a promessa de Deus, irmão, quando Deus promete, Ele cumpre através do quê? Da nossa fé, da nossa direção e da vontade dEle na nossa vida. Porque tem muitas coisas, irmão, que Deus não permite te dar. Às vezes Deus não permite te dar uma empresa grande, porque sabe que se Ele te dá, você vai colocar o coração naquela empresa, e Ele não quer te perder. Às vezes o crente passa um processo de dificuldade. Você sabia disso? Quantas pessoas já foram abençoadas, empresário, e desviou da presença de Deus, não quis saber mais de Deus, de repente foi até, sabe para onde, irmão? Para Márcio Maria. Eu conheço pessoa, que era uma bênção, não tinha nada, orava, fazia campanha, Deus abriu a porta, deu empresa. Quando teve empresa, fez um conchavo com a maçonaria. Hoje é maçônico, não crê no poder de Deus. Estão entendendo, irmão? Então, deixa Deus fazer a vontade dele, né, irmão? Nós almejamos coisa boa enquanto estamos aqui na terra, mas vai lutando com aquilo que Deus está te dando, vai glorificando a Deus, né, irmão? Se você tem um carro mais ou menos, vai dar uma glória a Deus. Você tem um carro mais ou menos, né? Você tem uma casa, vai dar uma glória a Deus. Não tem uma casa, vai dar uma glória a Deus. Na hora certa, Deus vai te dar. Quem está entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Amém, irmão? Então vamos focar a nossa fé em Cristo Jesus e nos preparar para a volta de Jesus. Nos preparar. Tudo que eu estou falando aqui é um preparamento para nós aguardar a volta de Jesus, irmão. É a convivência nessa terra, né, irmão? Depravada, pecado, cheio de pecado para todo lado. Então nós temos que se preparar, temos que se precaver, temos que olhar, orar e vigiar em todo o tempo, né? Às vezes não é só orar, tem que olhar quem está em volta de você, alguém que aproximou de você, querendo colher alguma informação para poder destruir o seu caráter, a sua vida. Tem isso aí. Nós não somos exemplo disso, mas Jesus é bom, né? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Glória a Deus. E Ele está aqui nessa manhã por essa palavra. Glória a Jesus. A maioria do povo judeu acreditava que o Senhor Jesus devia ter nascido num palácio, né? Mas ele nasceu lá na Escrivaria, Manjedoura, né? Lá, já mostrou então, mas é humildade. Nasceu no hospital particular, né? Mas Jesus deixou um exemplo de humildade para todos, né? Escrivaria, nasceu lá. Então, irmão, a humildade, ela rompe a família. A humildade, a simplicidade, né? Ela põe muitas barreiras, muitas dificuldades, e reconhecemos que nós não somos nada, porque Ele é tudo na nossa vida. Deus é tudo, Deus é que faz, é Deus que faz, é Deus que executa tudo que Ele quer executar na nossa vida, e o poder está com Ele, o poder está com Jesus, né? O poder é dele e o poder está com Ele, né, irmão? Glória a Deus. E ele seria seu rei, líder, para derrubar o governo humano, né? Quando os fariseus espalharam rumores e calúnias e condenaram o Senhor Jesus, eles estavam apenas sendo cegamente obedientes, sem qualquer discernimento. Eles estavam dessa forma, espalhando rumores errados em relação a Jesus, né? Então, irmão, Deus é fiel. Entre a salvação do Senhor Jesus e as palavras difamatórias ditas pelo aquele fariseu, eles decidiram dar ouvido às falsidades e mentiras
descaradas, né, dos fariseus, e rejeitaram o caminho pregado pelo Senhor Jesus. Eles deram valor às palavras mentirosas dos fariseus, né, e que concluíram na crucificação de Jesus. Mentiram, amaram. Você vê que até o discípulo de Jesus lá estava com ele, Judas, por 30 moedas de prata. Ele falou: quem eu beijar ele se vendeu. Só para você ter uma ideia. E Jesus não fez nada. Ele mesmo foi lá e se informou. Jesus foi entregue por ele, traído por ele, mas Jesus não fez nada contra ele. Não fez nenhuma maldade. Ele próprio, a consciência dele pesou que ele foi lá e suicidou. Então por isso que eu falo para os irmãos, não esquenta a cabeça não. Se alguém te acusar, se alguém amar, tipo, se viu o ditado, uma casinha, né? Uma casinha para você, ela vai ser destruída. Porque Jesus, ele vela pela sua palavra. Ele olha para nós e nos defende. Ele tira todo o mal da nossa vida, irmão. Tudo aquilo que armaram isso, mas foi primordial, foi decisivo para que cumprisse a palavra do Senhor. Jesus teria que ser morto e ressuscitar o terceiro dia, e que ele ia passar por tudo aquilo, né, irmão? Fizeram tanta coisa para poder condenar Jesus, armaram, mas foi para cumprir, e tinha poder para destruir tudo aqueles romanos lá, que prenderam ele lá no Getsemane, a prisão de Jesus. Tinha poder de destruir aquilo, ele era Deus, não tinha poder, mas ele entendeu. Você vê que naquela ensino que eu falei sobre o Getsemane aí, né, foi o momento que ele, para orar, chamou o discípulo, não estava dormindo, ele estava ali. Até teve um momento que ele chegou e falou, né, que ele queria até que o Senhor não deixasse acontecer aquilo. Mas ele foi para a oração, foi a primeira, segunda, terceira oração. Aí ele foi entendendo o mistério que ele precisava entregar na mão do Senhor. Aí ele entregou. Aí ele foi, entregou, aí ele foi preso. Está entendendo, irmão? Então há um momento da nossa vida que nós vamos passar por algum momento difícil. Que às vezes você vai procurar alguém, você não vai encontrar alguém para estender as mãos. Jesus procurou os discípulos lá, foi com ele. João Pedro, para esquiar, se não me engano, Getsemane, cadê ele? Eles estavam dormindo, porque eles estavam muito cansados. Eles estavam cansados de caminhar com Jesus. Por isso que eles dormiram, né? Então, como eles estavam cansados, Jesus também estava cansado. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele apartou para orar. E a primeira, segunda, terceira vez, ele estava dormindo. Mas ele entendeu, ele estava cansado. Jesus mesmo cansado, ele teve que estar orando para poder arrancar do coração dele. E chegou a hora dele. Ele estava chegando a hora dele ser entregue aos malfeitores lá, para ele ser crucificado, morto e sepultado. Ele já estava entendendo o Senhor. Amém, irmão? Então, naquele momento que você vai poder passar essa luta, essa dificuldade, você não vai achar ninguém para te dar uma palavra de vitória, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar uma palavra de esperança. Às vezes você pode até ouvir uma palavra de derrota para a sua vida. Você está lutando há tanto tempo, rapaz, conselhos errados, palavras erradas, direcionamento errado, né, irmão? E aí você tem que ter um equilíbrio para poder ouvir. Aquilo é igual eu falo, o crente tem que andar com 2 bornados. Bornado, você não sabe o que é bornado? Aquilo que você põe na boca do cavalo, põe o milho lá, né? Aí põe aqui, aí ele fica comendo milho. O irmão Ezequiel sabe, né? Ele puxa o cavalo, o cavalo, aí põe o bornado. Aí você pega um bornado sem furo e outro bornado com furo. Aquilo que for bom e aproveita para a sua vida espiritual, para a sua família, conselho bom, palavra boa, você guarda ali, não sabe guardar sem furo. Mas aquilo que você entender, não, isso aí não é para mim não. Você deixa entrar no outro, sabe, ele vai cair por terra lá para baixo. No buraco ele vai descer, ó. Vai descer lá, vai passar na sua. Amém, irmão? Aí o que é bom, você pode até, é igual a vaca, né? Aí tem os irmãos que trabalham na fazenda, a vaca ela tem um livro, né? Tem um livro, o livro é o quê? Ele come o capim, e vai no livro. Aí quando chega a noite, de repente, uma hora assim, uma tarde, eles deitam
Eita, e vai remoer tudo aquilo que eles comeram do capim. É aí que vai manifestar a vitamina sendo distribuída, irmão. Estão entendendo? No livro. Então, vai armazenando alguma coisa boa, aí vai analisando o que presta e o que não presta, a palavra boa para a sua vida, o que não presta, você joga fora. Aí então vai sair a vitamina ali no livro do estômago da vaca. Aí depois ela joga tudo fora, aquele capim que comeu a noite inteira, o dia inteiro. Estão entendendo? Sim ou não? Busca para você coisa boa, irmão. E você tem discernimento dos conselhos bons, das palavras boas, da direção boa para a sua vida, para a sua família. É você abrir os seus olhos espirituais e ver, e não acreditar em muitas coisas, não. Não acredita em muitas palavras, não, irmão. Nós temos que observar e analisar as coisas para poder tomar uma decisão na nossa vida, irmão. Porque às vezes nós ouvimos uma coisa que não é verdade. E essa coisa, quando não é verdade, para você trazer a verdade, não é fácil. É igual você pegar um saco de pedra e joga lá no ovo e manda alguém catar as penas. Você vai conseguir catar a pena? Não vai, não. Vai catar, um não vai para um lado, o outro vai para o outro. É igual jogo lançar alguma inverdade contra a sua vida. Vai querer caçar para você provar, você não vai conseguir. Então eu estou falando isso aqui para os irmãos ficar atentos, irmão. Cuidado com as palavras que falam para você. Cuidado com a orientação que diz para você, que não condiz com a vontade de Deus e nem a direção de Deus. Cuidado com os maus conselhos. Cuidado com as palavras negativas, irmão. Observe. É igual a profecia. A profecia que vem para nós, alguém entrega uma profecia. Você tem que fazer o quê? Examinar essa profecia na palavra, irmão. Não é acreditando em tudo, não. Eu já vi pessoas, irmão, falar assim: não, Deus falou comigo, né? Para mim não dá, não sei para onde. Quando Deus fala, as coisas vão clareando. Você não vê dificuldade, você não vê barreira de nada. Tem gente que sai fora da direção de Deus, irmão, muda para uma cidade longe. E quando você espera, teve alguém que uma vez falou para mim: pastor, Deus falou comigo para me fazer uma grande obra em São Paulo. Falei: filho, tá bom. Deus falou com você. Foi, vendeu a casa, perdeu o emprego e foi para São Paulo. Chegou lá, não tinha obra nenhuma, não arrumou emprego, acabou com o dinheiro na viagem, voltou para Cuiabá de novo e foi alugar a casa. Está entendendo, sim ou não? Então é um perigo a pessoa sair fora da direção de Deus. Tudo que você for fazer, faça na direção de Deus. Toda decisão que você for tomar, na direção de Deus. Tudo. Até para você comprar alguma coisa. Analise. E nós temos assim um defeito grande o povo. Um defeito grande de não fazer matemática. Né? Fazer conta. Para nem terminar aqui, por exemplo, eu tenho meu cartão de crédito. Né? Aí eu não faço um cálculo. Né? Cálculo. Quando você usa o seu cartão de crédito, uma necessidade urgente, é uma coisa. Deus ele entra em providência e faz você conquistar para você quitar tudo lá. Mas quando você usa desnecessariamente, por vaidade, para querer adquirir alguma coisa por vaidade, e de repente aquilo que você gastou, você parcelou em 12 ou 10 vezes, aí fica lá no plano jogado. Não é assim, irmão? Se a gente for analisar quantas coisas nós já compramos sem utilidade alguma, sem sabedoria nem planejamento de nada, e de repente, quando você não espera, você já jogou até no lixo com o cheiro de jogar embora. Foi-se embora, R$1.000, R$2.000, coisas que não eram para ser comprado. Amém, irmão? Às vezes nós temos que contentar com aquilo que Deus está nos dando no momento. Às vezes nós queremos. Calma, espera. Deus vai agir. Na hora certa Ele abre a porta, Ele vai trazer na sua mão. Não podemos ser desequilibrados. Para me terminar aqui, em relação à nossa vida, é planejamento familiar, financeiro que temos que ter para poder nós prosseguir alegre e feliz na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, tem algumas coisas para falar, mas o horário já tem muita coisa. Se não for falar aqui, não vamos entrar em mais alguma tese aí. Mas que os irmãos fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. E amanhã é quarta-feira, é o culto do círculo de oração. As irmãs vêm. Quem vai pregar amanhã?
Oi? Poliana. A irmã Poliana vai ministrar a palavra de Deus. Irmã Veia, está uma bênção aí, trabalho das irmãs, né? E quinta-feira vai estar aí como é o nome dele? Lá da Paulo César. Quem que já viu ele pregar aqui? Já viu ele pregar aqui? Já viu ele pregar aqui? Já viu ele pregar? E aí? Tranquilo? Nós temos que ter preocupação com isso, né, irmão? Porque é complicado, né? A igreja pode estar num processo de reestruturação. Se não tiver uma visão, alguém pode estragar a direção que está sendo tomada. Mas os irmãos conhecem, né? E o obreiro disse, falou. Aí, tudo certo. Deus vai dar vitória, né, irmão? E se fazer alguma coisa extravagante, eu puxo mais para daqui, ó. Né? Tá certo, irmão? Né? Aí dá certo. Não é mais aqui. Tá certo? Se o cara fazer um trem